Na cidade de Vitória, vamos conversar com ele, que é uma liderança política e partidária. Eu quero que ele se apresente, reforçando essa marca política da cidade. Eu sou o Dr. Pinheiro, sou membro do Movimento Conservador do Espírito Santo e sou pré-candidato a prefeito de Vitória pelo Patriotas. Doutor, qual é a sua especialidade? Desculpa te interromper. Você é médico? O doutor vem do juiz de direito, cargo que eu exerci até o dia 4 de abril do ano passado, 2018, para entrar na política, pelo fato de que juiz está sempre com a boca fechada, não pode falar nada. Então eu saí, diante da situação gravíssima do Brasil, lá em 2018, resolvi sair, tirar as amarras da boca para poder falar o que hoje eu estou falando, o que hoje falei aqui na Câmara, com muito prazer e com muita vontade de mudar esse país. Excelência, o senhor teve uma fala sua que é complexa, do medo. Você saiu com medo? Eu não entendi. Explique melhor essa. Olha, como que um juiz afirma que tem medo? Um pilar, um homem de total influência e liderança política partidária pode confessar que tem medo. Medo de quê? Contra as armas não há influência de juiz nenhum. Os juízes da Venezuela estão todos presos. Aqueles que não se submeteram estão presos, ou morreram, ou fugiram, andaram a pé não sei quantos quilômetros para vir para o Brasil. Eu não tenho perna para andar a pé. Eu não tenho condição de caminhar muito. Eu estou com 69 anos. Como é que eu vou caminhar para fugir? Para onde eu vou fugir? Vou nadar a Baía de Vitória para ir achar a África? Como é que eu vou fazer? Então eu já sabia que se a esquerda tivesse ganho no Brasil, eu não estaria, no dia 1º de janeiro de 2019, eu não estaria no Brasil, que eu não ia apostar na minha prisão. Eu acredito que o que está acontecendo na Venezuela é o que ia acontecer no Brasil se a esquerda tivesse ganhado as eleições. Então eu já me precavi, saí antes, porque o processo de aposentadoria de um juiz demora. Se eu esperasse a esquerda vencer para eu tentar fugir do Brasil, eu não ia conseguir, porque os aeroportos estão fechados. Nenhum venezuelano sai da Venezuela porque quer. Ele sai, o governo não deixa sair. O regime é tão bom que ninguém sai. Cuba, ninguém sai de lá. Enfim, é essa situação. Eu tinha medo de ficar aprisionado no Brasil, passando fome. Sempre trabalhei, desde criança eu trabalhei para poder comer e para poder estudar. Agora imagina eu, depois de essa vida toda de trabalho, de vários cargos que eu exerci, eu ter que ir para a fila comprar pão, sem ter dinheiro para comprar o pão, porque a escassez de produtos é normal no regime comunista. Como vocês viram, como é que está Cuba? Cuba está aí, é só olhar para Cuba e ver o que é. O que é um regime comunismo. Só interrompendo, eu consigo entender, mas o PT, eles ficaram quase 14 anos na liderança do país. O senhor acredita realmente, se caso o PT ganhasse novamente, eles iriam dar um golpe, iriam se comportar como as lideranças da Venezuela, por exemplo? Da onde o senhor teria tanta certeza e tanto medo assim? Eu conheço a Internacional Socialista desde 1900 e antigamente. Eu estudo isso desde 14 anos eu sei o que é Internacional Socialista, eu sei o que é KGB, o que a KGB fez no Brasil inteiro, em vários países, como a KGB destruiu as famílias, como a KGB soviética, o Serviço Secreto Soviético. Leia o livro Desinformação, que é escrito por um general da KGB, ele explica detalhadamente, por exemplo, Paulo Freire. Quem era Paulo Freire? Um agente da KGB. Como é que eu vou... Então, Paulo Freire, um dos maiores teóricos da educação brasileira, que todo mundo diz, eu escrevi no Facebook, que ele, para mim, era um doente mental. Eu escrevi e defendo que, para mim, ele era um doente mental. Ele descobriu que todos nós somos escravos. Ele parte do pressuposto que todos nós somos escravos. Eu nunca me senti escravo. Todos nós somos escravos. Todos nós. Essa tese levantada por ele está em qual livro? Que o senhor diz que ele afirma... O principal livro dele, que é A Pedagogia do Oprimido. Ele abre o livro dizendo que ele descobriu que todo mundo
Todos nós, toda a sociedade está aprisionada, nós somos escravos. Ele tem a solução. Qual é a solução? Lutarmos pela nossa liberdade. Para mim é um imbecil. Essa escravidão... Ele tem a solução. Olha, eu tenho a solução. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus, né? Eu tenho a solução. Siga o meu livro, que eu tenho a solução. Quando ele diz, só interrompendo, essa conversa está ótima, tem que ter umas 2 horas para falar. Paulo Freire está muito bom, está virando um bate-papo bom. Quando o senhor diz que o Paulo Freire fala, quando ele diz lá que todos nós somos aprisionados, essa prisão não seria uma prisão natural da sociedade? Todos nós não somos tabulados pelos estereótipos sociais, logo a educação também não é um veículo de manipulação social pela elite? Não. A imprensa é um veículo de manipulação social hoje, a imprensa hoje, claro, sem dúvida nenhuma, porque ela é paga para isso. Agora, a imprensa hoje está mais independente. Eu era criança, passava fome, me achava inteiramente livre para trabalhar, para estudar, para vencer na vida, como venci, graças a Deus. Se você olhar para mim, o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, que eu era um vendedor de amendoim nas ruas de Vitória, você acredita? Acredito. Então mas era isso. Naquela época... Mas por quê? Porque eu nunca me senti aprisionado, eu nunca fui escravo. Eu tinha liberdade para estudar, para trabalhar, para fazer o que eu queria. Eu tinha liberdade para fazer coisas boas. Liberdade para ser vagabundo pilantra eu não tinha, não. Porque meu próprio pai ia cortar as minhas asas. Então hoje pais não podem mais punir seus filhos. A sociedade mudou. Claro que mudou. É progressismo. Sabe o que é progressismo? É mudar da água para o vinho. Então vamos cheio de vinho, vamos beber água agora, ao contrário. Vamos agendar outro horário, se for possível, para conversar com você, que está muito bom. Honra pra mim. Então vamos definir aqui. Você detesta Paulo Freire? Não, eu não detesto Paulo Freire. Então não tem nada contra ele, só que ele é um idiota, um imbecil. E ele só foi alçado ao que ele é mundialmente por causa da KGB. Agente da KGB, eu provo. Outra coisa. Você fez esse release sobre a política, sobre o medo de ser crucificado pelo regime comunista. Né? Lembrando que a Venezuela, ela não apesar de toda a problemática, ela não é comunista. Né? Ela é democrática, entre aspas. Né? Quem acredita em comunismo? Quem acredita em comunismo? Sabe o que é comunismo? Sabe o que é comunismo? Uma sociedade perfeita, onde eles já eliminaram todos os diferentes, ou seja, negros, pobres, aleijados, homossexuais. Essa é a sociedade perfeita do marxismo. É só estudar um pouquinho sobre marxismo. Perfeito. Então quem está hoje defendendo o comunismo não sabe que vai ser eliminado. Os gays estão aí, eles não sabem que é a esquerda que vai eliminá-los. Direita não tem nada a ver com o sexo de ninguém, não. É o que Bolsonaro fala, olha, cada um faz com o seu o que quiser. Entendeu? A gente tem que respeitar. Nós respeitamos. Eu falei, eu tenho um monte de amigos gays que me adoram e eu os adoro, porque são pessoas de respeito, que me respeitam e eu respeito. Agora, gays que vêm para o meio da rua fazer sexo explícito, não, esse cara tem que ser preso. Atentado fortíssimo ao pudor. Não, eu não vou deixar minha filha, meus filhos, minhas crianças vendo isso. Então você é pré-candidato à Prefeitura de Vitória, tem uma plataforma já consolidada? Tenho. A minha plataforma é um governo de direita, as crianças vão sair da escola sabendo ler e escrever. Que é importante. Vai dar aumento para o professor? Olha, eu não vou prometer dar aumento, porque eu estaria sendo... Eu falei lá dentro agora. Eu vi. Tá? A minha palavra tem que ser de acordo com a minha realidade, que vai ser. Eu não posso agora falar que eu vou dar aumento a professor, porque isso aí todo político fala. Agora, eu digo para você uma coisa. Eu vou valorizar o professor. Muito bom. Dentro do método que deve ser usado. Vamos mudar a sistemática de educação. Agora você, só para te provocar mais um pouco, é a última provocação e a finalização, e eu quero que, se for possível, agendar um horário com a sua assessoria para falar muita coisa. Você valoriza o professor, só que você fala de Paulo Freire, que é o pilar da educação. Você não vai ter problema com eles? Não tem, veja bem, o professor, coitado do professor que impingiram na cabeça dele um tal de Piaget. Que nem na França eles adotam Piaget. Que toda prova tem o Piaget. Piaget é outro camarada que o método dele... O que nós temos produzido com o método de Piaget e com o Paulo Freire? Nós temos produzido, vê lá o PISA, que faz que analisa todos os índices de preparação para a vida da juventude de quase 100 países. O Brasil está lá
o 80º lugar, 70º lugar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque por causa do Piaget. sistema que é Piaget. E tudo quanto é professor, só passa. Você para fazer um mestrado, se você não elogiar Piaget, você não tem seu título. Eu tenho mestrado e não elogiei Piaget. Mas na área de educação? Mais ou menos. Na área de educação, eu tenho certeza que não. Você, claro. Excelência. Ora, na área de educação, se você não falar bem de Piaget, que é um imbecil, que é um método Freire. imbecil, tanto é imbecil que os jovens de 15 anos são considerados pelo PISA como analfabetos funcionais. Rousseau, você gosta de Rousseau? Rousseau, é claro que foi quem começou lá atrás com esse esquerdismo idiota todo, né? Então, Olha, ficamos por aqui. Doutor, Excelência, foi um prazer. Eu posso pegar seu telefone com a assessoria? Não, assessoria não tem assessoria, rapaz. Eu sou um camarada muito humilde, eu mesmo estou trabalhando e tal. Tem alguém que me ajuda, mas... Conversamos aqui com a Não tem Excelência, obrigado. Foi um prazer. De uma qualidade, de um intelectualismo que me atiça a querer conversar mais com o senhor. Foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado, conversamos com essa grande referência.